Vamos nos colocar de pé? Nós temos alguns pedidos de oração por pessoas que estão passando por momentos de enfermidade, algumas só por milagre de Deus para continuar vivendo. Então nós vamos orar pela dona Erci da Silva, que sofreu um derrame e após a cirurgia os médicos já pediram para chamar a família, ou seja, está de passagem marcada, porque nós não oramos ainda. Ela é tia da nossa irmã Ana Paula do Cleiton. Nós vamos orar também pela sogra do nosso irmão Caleb, a mãe da Carol, a dona Leuda. Ela está internada já há vários dias numa situação um pouco delicada, com complicações respiratórias. Dona Erci, dona Leuda e também a Juliana do Nildomar. Quem conhece a Juliana do Nildomar? Algumas pessoas só. Essa irmã, pelo segundo ano consecutivo, pegou dengue. A dengue a pegou. Isso é um perigo muito grande. Tanto que ela já está internada. Então vamos clamar também por ela. E a dona Sebila Bettiger. Alguém conhece esse sobrenome, Bettiger? Minha sogra. Vamos orar pela minha sogra. Ela está sem poder andar, teve uma trava na coluna. Então, enquanto nós vamos clamar por esses nomes aqui que eu vou citar, você pode clamar junto comigo e citar outras pessoas que você sabe que estão precisando de um toque da mão de Deus, que estão precisando de um milagre, e milagre é aquilo que o nosso Deus é especialista em fazer. Deus só precisa encontrar pessoas que creem, juntamente com pessoas que precisam, para que Ele manifeste a sua especialidade. Milagres, maravilhas, sinais, prodígios. Então levante uma de suas mãos e vamos orar juntos. Pai, no nome de Jesus e pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua santa presença, sabendo que por merecimento não receberíamos nada das Tuas mãos, mas pela obra de Cristo na cruz do Calvário e por causa da grandeza do Teu amor, nós nos humilhamos diante da Tua poderosa mão para clamar pela vida da dona Erci, da dona Leuda, da Juliana e da dona Sebila. Nós entregamos essas senhoras diante dos Teus santos olhos, pedindo que o Senhor manifeste sobre elas a Tua bondade, e que a Tua bondade e o Teu poder alcance também os nomes que os Teus filhos estão falando, as pessoas que estão sendo entregues agora nas Tuas mãos. Que o Senhor libere do Teu santo trono, Pai, cura maravilhosa. Que o Senhor libere do Teu santo trono libertação prodigiosa. Que o Senhor venha sobre nós, manifestando aquilo que a Tua palavra disse que Cristo operou na cruz do Calvário. Está escrito que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta o Teu poder curativo, ó Pai, sobre essas vidas. E por último, Deus, eu clamo, cura-nos, ó Deus, de dentro para fora. Alinha a nossa alma, Pai, aquilo que o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, tem testificado ao nosso espírito. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres mais parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré. Dá, Pai, que tenhamos um coração agradecido, que estejamos contentes com tudo que o Senhor tem feito e nos tem dado, mas que ao mesmo tempo saibamos e queiramos receber das Tuas mãos tudo aquilo que por Jesus Cristo de Nazaré nos foi dado direito através do sacrifício da cruz do Calvário, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Sente-se, por favor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 16. Nós devemos estar contentes com tudo que Deus nos tem dado, porque a Bíblia ensina que tendo o que comer e o que beber, estejais vós contentes. Devemos ter gratidão por aquilo que já temos, e podemos crer que Deus é o doador de todas as coisas. Jesus de Nazaré disse:
Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ora, aquele que não poupou ao seu único filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará, através dele, e de graça, todas as coisas? Tudo bem que não precisamos de tantas coisas para viver, mas a palavra de Deus é clara, e ela diz que os filhos de Deus têm direito a tudo aquilo que o Pai criou. O grande problema, como o pastor Alexandre orou aqui, é quando os nossos corações, ao invés de adorar a Deus, adoram as coisas. Quando os nossos corações, ao invés de apegar-se a Deus, apega-se às coisas. As coisas só se tornam um problema. Aliás, qualquer coisa só se torna um problema quando ocupa o lugar de Deus. Se Deus está assentado no trono, coisas para Deus não tem problema nenhum. Se você anda de carroça ou de carro zero, para Deus não faz diferença nenhuma. Se você é mais feliz andando de carroça, ande de carroça. Mas se andar de carroça está atrapalhando a sua vida, e você é trabalhador e pode comprar um carro novo, compre um carro novo. Porque o que Deus quer é que nós vivamos de um modo que murmuremos menos e agradeçamos mais. Quem está me entendendo? Então Deus não tem problema com coisas. Quem tem problema com coisas é o ser humano, que não sabe o lugar devido para todas as coisas. Amém, irmãos? Já abriram aí? João capítulo 16, versículo 1. Continuando aqui a nossa 7 terças-feiras do Espírito Santo. Hoje vamos para a segunda das 7 terças-feiras, com mensagens que pela graça e misericórdia de Deus vão nos ajudar a mergulhar num relacionamento íntimo e profundo com essa pessoa tão especial quanto a primeira e a segunda pessoa da Trindade. O Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai e quanto o Filho. E o Espírito Santo de Deus, numa linguagem coloquial, está mais próximo de você e de mim do que o Pai e o Filho. Porque o Pai está sentado no trono e o Filho está à direita do Pai. E o Espírito Santo foi enviado pelo Pai por causa do Filho para habitar dentro de você e dentro de mim. O nosso Deus é tão maravilhoso que Ele se manifesta em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E a comunhão que eles têm um com o outro é tão perfeita, que apesar de serem um, com funções distintas, se manifestando em 3 pessoas, um não atrapalha nem se intromete na obra do outro. O Pai trabalhou na criação, deixando tudo perfeito, maravilhoso como está, e nós temos assistido a humanidade estragar. O Filho, em obediência ao Pai, veio operar a redenção. E o Espírito Santo, conforme prometeu o Filho, segundo a vontade do Pai, veio para operar redenção. Veio para nos resgatar do estado em que Deus nunca quis para ninguém e para nos colocar no centro da vontade de Deus. E a vontade do Deus da Bíblia é boa, agradável e perfeita. A vontade do Deus da Bíblia é tão maravilhosa que, ainda que seja capaz de nos colocar numa situação que não gostaríamos de estar, mesmo em meio a essa situação, nós podemos experimentar a vida e vida em abundância. E aí não tem como lembrar da passagem mais célebre que deixa isso muito claro, que é Filipenses capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tenho vida em abundância, tendo fartura ou tendo faltura. Eu tanto sei ser apedrejado como aplaudido, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Então a realidade é que vida abundante tem muito mais a ver com intimidade, com a presença de Deus, do que com circunstâncias. E a nossa mente
caída, corrompida e afetada constantemente por tantas informações e até mesmo por falsas pregações, nos priva de usufruir de tudo que Deus quer, porque vida abundante está associada a isso, isso e mais isso. Há muitas coisas que a Escritura Sagrada não diz que tem a ver com vida e abundância. E a nossa mente também muitas vezes nos engana, dizendo que só pode ter vida em abundância quem vive na luta, na miséria, na desgraça. Não, a Bíblia também não diz isso. A Bíblia diz que Deus tem uma história para cada um de nós. Temos algo em comum, um propósito em comum, um fim específico para estarmos na terra, mas cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um processo, cada um de nós tem uma chamada, e a maneira como nós respondemos a essa chamada é que vai determinar as diferenças de como Deus vai poder tratar um e como Deus vai poder tratar o outro. Quem me entendeu, dá um glória a Deus. Vamos para a leitura do texto sagrado. Eu vos tenho prevenido sobre estes acontecimentos, para que não vacileis na fé. Eles vos expulsarão das sinagogas, e mais, chegará o tempo quando quem vos matar pensará que está prestando um culto a Deus. Cometerão essas atrocidades porque não conhecem o Pai, tampouco a mim. Entretanto, tudo isso vos tenho dito para que quando o momento chegar, vos lembreis de que vos adverti. Não vos disse isso desde o começo, porque eu estava convosco. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu enviarei o outro Consolador. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem, pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito claro o texto sagrado que registra as palavras do teu primogênito, do filho mais obediente do Senhor que andou sobre a face da terra. E fica claríssimo que sem a ajuda do teu Espírito Santo, ainda que o texto sagrado seja muito claro, nós não conseguiremos compreendê-lo. E se não compreendê-lo, não receberemos revelação. E se não recebermos revelação, não usufruiremos das promessas aqui contidas. Por isso, nesta hora eu suplico que o Senhor dê uma ordem do teu trono, para que nesse ambiente prevaleça e permaneça somente a tua presença. Que nenhum espírito contrário, que nenhum espírito caído tenha liberdade para agir aqui nesta hora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Espírito de Deus, nos conceda esta graça de estarmos a sós com o Pai. Ó Espírito de Deus, traga-nos a revelação, ilumina o nosso entendimento, os olhos dos nossos corações, para que vivamos uma vida exatamente como o Pai Celestial quer que nós vivamos.
Essa é a minha oração junto com a tua igreja, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pois bem, as obras que o Espírito Santo de Deus opera são múltiplas. Eu preguei aqui algum tempo atrás sobre a multiplicidade do Espírito Santo. As obras de Jesus Cristo vão além, as obras do Espírito Santo vão além do que está registrado. Porque no final do Evangelho de João diz que se tudo que Jesus fizera fosse registrado, não caberia nos muitos livros. E tudo que Jesus realizou, ele realizou no poder do Espírito Santo. Então, as obras que o Espírito Santo opera são múltiplas. E por isso, elas vão muito mais além do que aquilo que qualquer filho ou filha de Deus, por mais pneumatizado que seja, já tenha experimentado. O que eu estou querendo dizer? A Escritura Sagrada, ela dá para você e para mim o norte daquilo que Deus pode fazer. Mas a Escritura Sagrada não restringe o que Deus pode fazer. A Bíblia não foi deixada, como eu já disse muitas vezes e vou repetir, para que o ser humano tenha controle do Altíssimo. A Bíblia foi deixada para que o ser humano, conhecendo a vontade do Altíssimo, se controle para viver de modo agradável a Ele. E Deus quer que eu aprenda a viver de modo agradável a Ele, porque Ele é um velho enjoado, ranzinza, rabugento, que exige que eu então o tempo inteiro faça a vontade dEle? Não. Deus quer que eu viva na vontade dEle, porque quando eu saio fora da vontade de Deus, eu vou me dar mal. O motivo pelo qual Deus exige que os seus filhos vivam no centro da sua vontade, é porque Deus quer o nosso bem. E todas as vezes que nós, como filhos e filhas, saímos da vontade do nosso Pai, de alguma maneira, cedo ou tarde, vamos nos dar mal. Nunca foi projeto de Deus que a terra ficasse o caos que está, mas o ser humano, fazendo uso da sua vontade, do poder de decisão deixado pelo Deus Criador, opta por viver o contrário daquilo que é revelado na Escritura Sagrada. Então você jamais vai encontrar alguém que é tão cheio do Espírito Santo, que ele sabe tudo que Deus quer para a sua vida, tudo que Deus quer para a vida dele, que é alguém assim tão especial que você pode duvidar da Bíblia, mas não duvida daquela pessoa. Quando você encontrar alguém assim, você já fique sabendo que essa pessoa não tem nada do Espírito Santo. Ela deve estar cheia de algum outro espírito, que veio para contradizer a Escritura Sagrada. Porque como o Espírito Santo também é Deus, e Ele é o Deus que vive em nós, Ele não está preso a nada nem a ninguém. E o Espírito de Deus, que é livre, sopra onde quer, age como quer, do jeito que Deus quiser, sempre para mostrar, revelar, evidenciar e glorificar Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para glorificar o Pai. O Espírito Santo veio para glorificar o Filho. Quando você ouvir ou ver alguém falando em nome do Espírito Santo, mas absolutamente o contrário do que você conhece de Jesus Cristo, abra o olho. Fique esperto. O Espírito Santo é livre, porém, a palavra de Deus deixa muito claro o que o Espírito Santo veio fazer. E tem gente dizendo que o Espírito Santo está fazendo coisas, está falando coisas que não tem absolutamente nada a ver com Espírito Santo. Coisas que Jesus nunca fez, coisas que Jesus nunca faria.
e certos comportamentos que não tem nada a ver com santidade. Você acha que o Espírito de Deus vai encher alguém de poder para a pessoa parecer um idiota? Sem controle de si? Tudo bem, a gente pode até pular para cima da cambalhota, mas isso é a reação à presença, ao poder, é uma decisão minha. Porque o Espírito Santo não vem para fazer de ninguém ginasta, nem lutador de karatê. Mas tudo bem, o poder pode vir, eu posso ter uma reação adversa, mas dizer que é o Espírito Santo que faz aquilo, não é. É a reação a um derramamento, a um toque. E muitas das coisas que parecem Espírito Santo é tique pessoal, que cada um tem direito de ter o seu, e o Espírito Santo não está preocupado com isso. E quem não é cheio dele se preocupa, porque quer que tudo seja do jeito dele. Eu digo para você que tem muita gente sendo enganada por obras atribuídas ao Espírito Santo, e que ele não tem nada a ver com isso. O Espírito Santo pode nos tirar do comodismo, mas não da paz que excede todo entendimento. O Espírito Santo pode te levar a fazer coisas que você não gostaria de fazer, mas não vai te colocar num estado de confusão. O Espírito Santo nunca vai querer separar o que Deus uniu. E nesse capítulo 16 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, o próprio Jesus continua esclarecendo que a vida de seus seguidores passaria por algumas tormentas. Eu não sei por que, amados, os cristãos de hoje acham estranho passar por tempestades, terremotos e dificuldades. Porque elas começaram desde quando o primeiro casal saiu do jardim. E elas só vão terminar quando Jesus vier a segunda vez. E plenitude do Espírito Santo não livra ninguém de passar por tormenta e dificuldade. Agora dá poder para passar glorificando a Deus. Dá até para cantar a música do Lázaro, estando cheio do Espírito Santo. Lembra daquela? O pastor Walter cantava: vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória... Quem lembra? A menor dificuldade leva a pessoa aparentemente mais equilibrada a murmurar e a reclamar. Mas o cristão cheio do Espírito Santo, em todas as coisas ele dá graças. Não dá graça pela desgraça, mas dá graças a Deus porque está passando, porque está de pé, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque eu sei que o meu Redentor vive e em breve ele se levantará sobre a terra, e eu nesse corpo todo perebado, disse o Jó, em minha carne, num corpo novo verei a Deus. O Espírito Santo faz isso. Então Jesus dizendo para os seus discípulos: vocês vão passar por dificuldade, mas fiquem tranquilos, porque vocês nunca mais ficarão sozinhos, porque o modo de viver de vocês de agora em diante será de duas pessoas vivendo em uma. Foi a mensagem de terça-feira passada, e aí eu quero lembrar uma frase da terça-feira passada: o Espírito Santo veio para ser seu melhor amigo, seu melhor conselheiro, a fim de que você seja você, porém no centro da vontade de Deus. O Espírito Santo não veio para que você seja eu e eu seja você. O Espírito Santo não veio para que a minha esposa se torne tudo que eu quero que ela seja, porque senão ele teria vindo para anulá-la, para satisfazer a minha vontade. O Espírito Santo veio para que eu seja eu, ela seja ela, e cada um de nós sejamos exatamente quem Deus quer que nós sejamos, mas no centro da vontade de Deus.
Então, uma das maravilhas que nós aprendemos com o Espírito Santo é a respeitar a outra pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que vem morar dentro de nós, mas ele não nos anula. Ele vem para nos capacitar a sermos quem Deus quer que nós sejamos. No centro da vontade de Deus. Os discípulos então estavam ouvindo de Jesus: fiquem tranquilos, a tormenta vai ser grande, mas vocês vão estar mais preparados do que nunca, porque agora não serão mais 12 discípulos vivendo em torno de uma pessoa, porque os 12 viviam em torno de quem? De Jesus. E a Bíblia mostra que eles até começaram a disputar quem era o mais querido, mais preferido, quem é que iria herdar todo o poder do mestre. Então Jesus disse para eles: fiquem tranquilos, agora não serão mais 12 discípulos vivendo em torno de uma pessoa, mas 12 discípulos vivendo para sempre com outra pessoa dentro de si. Olha que maravilhoso isso. Você precisa entender isso muito bem, para passar a acreditar que todos os dias, desde o primeiro momento que você levanta, até quando você está dormindo, não tem como você ficar sozinho. Não tem como. Jesus disse para os discípulos: fiquem calmos, eu vou, mas o outro, que é exatamente como eu, que virá, vocês vão ver o que ele vai fazer na vida de vocês. Faz 3 anos que eu ando com vocês, e tem coisa que vocês já me ouviram pregar 50 vezes, vocês ainda não praticam. Sabe por quê? Porque vocês são limitados mesmos. Vocês não conseguem mesmo. Se eu ficar aqui com vocês 200 anos, vocês não vão mudar. Mas quando o outro vier, vocês vão mudar. Porque o relacionamento do outro com vocês vai ser diferente. O ensinamento não vai passar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. O ensinamento vai vir de dentro para fora. Nem Jesus de Nazaré discipulou ao ponto de transformar pessoas. E eu fico pasmo quando alguns irmãos querem trocar de discipulador, porque aquela pessoa não tem tudo que ele acha que precisa. Nenhuma pessoa tem tudo que você e eu precisamos, só Deus. Jesus não conseguiu transformar nem os 12. Por isso que ele deixou claro para eles: é melhor para vocês que eu vá. Versículo 7, dá uma olhadinha junto comigo. Versículo 7 de João 16, Jesus disse para eles: todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Jesus estava dizendo assim: olha, eu entendo o temor de vocês, eu entendo todo o apreço que vocês têm por mim, eu entendo esse anseio da alma de vocês de quererem ficar comigo, mas o outro que eu vou mandar vai ser muito melhor para vocês. E sabe por que os discípulos não conseguiram acreditar? Porque eles só acreditaram depois que aconteceu. Porque quando Jesus foi para a cruz, todo mundo fugiu, eles não acreditaram. Porque eles eram que nem você e eu, pessoas fracas. A pessoa pode ser pós-doutorada na área que ela decidiu se formar, mas quando se trata de conviver uns com os outros, todos somos fracos. Nossa tolerância é 0, nossa paciência é curta e nossa visão não vai muito além do nosso nariz. A pessoa pode ser
pós-doutorado em terapia ocupacional, psicologia, psiquiatria, mas se você for na casa dela, ela tem dificuldade de relacionamento com o cônjuge, com os filhos. Só vive melhor e interage melhor aquela pessoa que vive em duas pessoas num corpo só. Aquela que é cheia do Espírito Santo. Cutuque seu vizinho, a solução para a sua vida, meu bem. Não sou eu, querido. Não sou eu, querida, eu não dou conta. O melhor discipulador que já andou na terra foi Jesus de Nazaré. E ele não conseguiu habilitar os 12. Todos fugiram. Jesus disse aqui, eu estou avisando vocês para que quando acontecer, vocês não fiquem apavorados. Adiantou avisar? Quando começaram a acontecer os fatos, como que eles ficaram? Apavorados. O Pedro falou, eu vou pescar. Eu não aguento. E a turma toda, menos o João, disseram, nós também vamos. Foram pescar, sabe por quê? Eles não tinham Espírito Santo. Para vocês é muito melhor que eu orar, porque o outro que virá em meu lugar não mais falará aos ouvidos de vocês. Olha o que Jesus diz, irmãos, aqui em 16:12. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. Seria demais para o entendimento. O que significa isso? Não é com a inteligência que eu apreendo o ensinamento divino, é pela revelação. E a revelação, ela não vem primeiro na mente, ela se manifesta primeiro no Espírito. Romanos 8,16, o Espírito de Deus testifica ao meu Espírito que eu sou filho, e se eu sou filho, eu sou co-herdeiro, e se eu sou co-herdeiro, já não vivo mais para a carne, porque o pendor da carne dá para a morte, eu vivo para o Espírito, porque o pendor do Espírito dá para a vida e vida eterna. Por isso que crente que fica inteligente demais, que explica tudo, que é especialista em debater, geralmente vive uma vida tão miserável quanto daqueles que não sabem muita coisa. Porque a fé é fundamentada no mero entendimento que não vem de dentro, vem apenas da pesquisa, como o fariseu, o saduceu. Vou ajudar para ficar mais fácil de entender. Você vai ler a Bíblia porque você precisa memorizar versículo, porque quando você for conversar com alguém, você precisa saber onde está escrito, você precisa falar onde está escrito, porque você precisa mostrar para a pessoa que a verdade é a Bíblia, e então você tem que saber onde está, porque na hora que você for conversar, você não vai ter tempo para ler, para procurar. Pronto, está procurando só informação, não terá revelação. Espírito Santo, está escrito que o Senhor viria para me guiar a toda a verdade que Jesus já revelou. Então eu me coloco diante da Tua palavra como um necessitado de que o Senhor fale comigo. Revela-me a Tua vontade. Capacita-me para compreender a Tua palavra. Quem me entendeu? Não, eu quero aprender, porque no próximo GF, quando aquele irmão começar a querer dar aula, eu vou mostrar para ele quem que é bom de Bíblia. O Espírito Santo não edifica quem pensa assim. Porque o Espírito Santo veio para nos fazer como Jesus era. E eu pergunto para você, como Jesus era mesmo? Simples como tu, humilde como tu és. Canta aí, Ademar. Apenas como Jesus.
Você está compreendendo? Então a pessoa, ela tem muitos dons, ela sabe muito. Então você chega perto dela, você se sente o mosquito do cocô do cavalo, porque ela é demais. Ah, não é Espírito Santo que está ali não, gente. Porque Jesus chegava diante da prostituta e ela se sentia bem, enxergava o pecado dela, mas não se sentia acusada. Jesus entrava na casa do publicano, ladrão, e ele se sentia bem, tão bem ao ponto de eu vou dar metade do que eu roubei, e ainda vou devolver 4 vezes mais as pessoas que eu lesei. Para uma pessoa dar o que ela tem que estar muito bem. Ninguém foi mais cheio do Espírito Santo do que Jesus. E onde ele chegava, ele não chegava assim: cheguei. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. Tem um ditado que diz que não adianta malhar em ferro frio. Quem já ouviu? Só isso de gente que ouviu. Não adianta querer dar forma para o ferro se ele está frio. O ferro precisa ir para o fogo, para ele aquecer, para as suas moléculas serem mexidas, e aí você vai batendo e ele vai transformando. Não adianta querer mudar alguém se ele não tiver suscetível debaixo da ação do Espírito Santo. Você vai ficar com raiva, você vai passar raiva, você vai querer matar a pessoa, mas ela não vai mudar. E acaba que quem teima com gente assim corre o risco de ficar que nem elas. Teve alguém que já fez você passar tanta raiva que você chegou a perder a paz? Quem aqui já passou por isso? Como diz o ditado, vivendo e aprendendo. Mas continuando aqui, a principal obra do Espírito Santo. O outro Consolador, na boca de Jesus, foi dito que ele não tocará apenas na mente, porque Jesus tocou na mente dos discípulos. O outro Consolador não tocará apenas no coração, o outro Consolador não tocará apenas no entendimento, ele vai agir onde nenhum ser humano pôde chegar. E eu preciso te lembrar que Jesus Cristo se esvaziou de ser Deus, ele assumiu a forma humana. O corpo glorificado foi só depois da crucificação. Teve um momento no Monte da Transfiguração, mas só para o monte. Jesus estava entre os seus discípulos como um ser humano, cheio do Espírito Santo, mas ser humano. Então Jesus estava dizendo, eu toquei no coração, eu toquei na mente, eu toquei no entendimento, eu ensinei vocês, eu admoestei vocês, eu dei duro em vocês, mas até agora não tem ninguém pronto. Mas o outro Consolador, ele vai agir no espírito de vocês. O homem carnal não discerne as coisas espirituais. O homem espiritual a todas as coisas discerne e não precisa ser discernido por ninguém. Então você pode amar o Pai, você pode ter se rendido ao Filho, mas se você não dá lugar para a obra do Espírito Santo, pode ser que você ainda seja que nem os discípulos. Um dia fervoroso, animado, eu vou fazer a obra, eu vou trabalhar melhor, eu vou honrar meu patrão, vou honrar meu pai, minha mãe. Isso dura uma semana, 10 dias, e passa. Porque as coisas que realmente valem a pena nós continuarmos a fazer, nós só conseguimos no poder do Espírito Santo. Tudo que não presta, fez uma vez, gruda. Se você der bobeira, você está fazendo de novo, mesmo sabendo que não presta. Mas aquilo que glorifica a Deus e faz bem para a nossa vida, só com a ajuda do Espírito Santo para fazer. Jesus então deixou claro para os discípulos,
Vocês tiveram o privilégio de andar comigo por 3 anos, mas não tem umzinho de vocês que está pronto. Então deixa eu ir logo, é para o bem de vocês. Porque quando o outro vier, aí sim vocês vão ver o que é poder. Jesus disse para eles: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E tudo que vocês estão com medo de fazer agora, vocês vão fazer depois. Porque um dos maiores medos dos discípulos era se identificar com Ele. Porque nos dias de Jesus, muitos tais Cristos já tinham sido crucificados, enforcados, mortos pelo Império Romano, tratados como arruaceiros. E a prova do que eu estou falando está no livro de Atos. Quando Jesus ressuscita e aparece para os discípulos, eles perguntam assim: é agora, mestre? É agora que o Senhor vai treinar a gente para pegar a espada, vai mandar anjo, e nós vamos acabar com o governo, e nós é que vamos reinar sobre a terra? Jesus falou: meu Pai do céu, não tem jeito mesmo, hein? O que eu falo não entra na cabeça de vocês. O meu reino não é deste mundo. E não é da conta de vocês saber se é agora, quando é que vai ser. Mas uma coisa eu garanto: quando o outro Consolador vier, aí sim vocês vão receber poder, que não vai entrar por aqui, por aqui, por aqui, vai vir de dentro para fora. Pergunta para o seu irmão: você está entendendo? Precisamos ouvir pregação, precisamos ler Bíblia, mas antes de tudo isso é necessário que quem quer ficar parecido com Jesus já tenha implorado, pedido, clamado para o Espírito Santo vir morar dentro. Jesus soprou sobre os seus discípulos o Espírito, mas eles precisaram ficar 120 dias em Jerusalém, orando 3 vezes por dia. Quem disse isso para eles? Foi um pastor? Um apóstolo? Não, foi o próprio Cristo. Permaneça, pois, em Jerusalém. Porque hoje, irmãos, está tão maluco esse negócio de fé cristã, que tem gente que diz que você não precisa fazer absolutamente mais nada. E tem outros que dizem que se você só será quem Cristo quer que você seja, se você for para Israel e se batizar no Jordão. Porque quando você pisar em Israel, aí você vai ser um tipo de crente super. Interessante, aquele povo todo que está pisando lá só vive brigando, né? Jesus falou: não é em Israel, não é em Jerusalém, nem no Monte Gerezim, mas o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É o que diz aqui o versículo 16. Quem quer ficar parecido com Jesus? Quem quer ficar parecido com Jesus, como eu falei domingo, pode ser um bom médico, pode ser um bom vendedor, pode ser um bom varredor, pode ser um bom faxineiro, pode ser um bom músico, pode ser um bom sonoplasta, pode ser um bom pastor. Quem quer ficar parecido com Jesus pode escolher uma profissão. Agora o problema é quando eu quero Jesus para fazer tudo que eu quero, menos aquilo que o Pai quer. Como eu preguei há vários domingos passados, o serviço que você escolhe para se manter na terra é um disfarce. Porque na verdade o que você é obreiro. Na verdade o que você é representante de Deus na terra. Na verdade o que você é um pequeno Cristo. E o Espírito Santo, ele veio para agir de dentro para fora na sua vida e na minha vida. E o versículo 8, caminhando para o final, diz assim: quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vem para mostrar quem realmente vocês são. O Espírito Santo vem para mostrar quem realmente você é. E a Bíblia diz que todos os seres humanos são pecadores. Agora é interessante. Quando o Espírito Santo fala com a pessoa que ela é pecadora, ela quer desesperadamente se entregar para quem? Para Jesus. Quando é o coração da pessoa, o diabo, que fala que ela é pecadora: eu sou miserável, eu não valho nada, ninguém me ama, eu não sirvo mesmo,
ó dia, ó vida. Não. Quando o Espírito Santo convém a pessoa, ela é pecadora, ela vai querer Jesus mais do que qualquer outra coisa na terra. É só o Espírito de Deus que pode fazer alguém querer Jesus. Porque as pessoas podem querer Jesus para ir junto com o outro no culto, para ir no GF, tem um lanche gostoso, tem um pessoal legal. Se for no GF, na casa do apóstolo, então tem 2 Jesus lá. Tem o Jesus de Nazaré e tem o seu Jesus de Oliveira. Mas isso ainda não significa nada. O que muda a história do ser humano é quando ele é convencido pelo Espírito Santo que ele é pecador. Não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior. Eu estou afastado de Deus e eu preciso dele. E o único caminho que me leva para ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo vem para convencer a pessoa de que ela precisa da obra de Cristo na cruz do Calvário. O Espírito Santo vem para ajudar a pessoa a viver como Deus quer que ela viva. O Espírito Santo me coloca no caminho da santidade. O que é o caminho da santidade? Quando eu faço o que eu sei que Deus não quer que eu faça, ainda que aquilo que eu tenha feito seja gostoso, seja prazeroso, eu acabei de fazer, já dá um mal-estar que parece que os quintos dos infernos vêm morar junto comigo. Quem está no caminho da santidade, no caminho da justiça, o Espírito Santo vem para convencer do pecado e da justiça. Justiça significa viver do modo que Deus quer que eu viva. Quando eu erro, quando eu sou grosso, mal educado, se eu minto, ainda que eu tenha me dado bem, me safado, me livrado, mas dá uma coisa tão ruim. Não, meu pai, por que eu fiz? Eu não queria ter feito, eu não quero fazer mais. Mas eu estou doido para fazer de novo, Jesus. Isso é o Espírito Santo mostrando a verdade. Porque tem gente que peca, né? Não sei você. E ele fez aquela coisa terrível. E ele chega, estou arrependido, pai, nunca mais quero fazer. E o coração dele está falando, quando eu levantar daqui eu vou fazer de novo. Ele está orando sozinho. Se ele estiver orando, acompanhado do Espírito Santo, ele vai dizer, pai, eu não queria ter feito, mas eu fiz, e eu estou doido para fazer de novo. Me ajuda, Espírito Santo. Sei que não devia ter feito, me dei mal porque fiz, e estou doido para fazer de novo. Então o Espírito Santo está agindo, e pode ser que aconteça a libertação. Porque quem não está sendo atuado pelo Espírito Santo, coloca a culpa nos outros. Quem não está sendo atuado pelo Espírito Santo, acha que pode enganar Deus. O Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça, e para deixar claro que o usurpador desse mundo já está sentenciado. Não tem ninguém que possa impedir você de viver o que Deus quer que você viva, senão você. O diabo já foi derrotado. Jesus já tirou das mãos dele as chaves da morte e do inferno. Você só vai viver na desculpa se você rejeitar a obra do Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio para fazer de você uma pessoa consciente que nem Jesus Cristo de Nazaré. Mas o nosso problema, eu vou repetir, fomos convencidos do pecado, nos entregamos para Jesus, mas não permitimos que o Espírito Santo nos constranja, nos leve a um arrependimento, comece a gerar em nós náuseas por tudo aquilo que é profano, por tudo aquilo que é pecaminoso. É preciso permitir que o Espírito de Deus trabalhe dentro de você uma repulsa tão grande, que vai chegar a hora que você não vai mais conseguir desagradar a Deus. Um exemplo prático da eficácia da ação do Espírito Santo. Vamos ver o personagem mais fácil de falar da Bíblia. Qual é o nome dele? Pedro, 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 lá da Galileia.
Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria. De hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Por que o Pedro é o mais famoso dos discípulos? Porque a sombra dele curou? Não, porque ele era o mais transparente. Nos dias de hoje, o mais boca aberta. Mas quem é que foi além dos 12? Quem? Pedro. É assim que Deus trata. Quem é transparente, quem dá a cara a tapa, quem tem coragem de arriscar, erra, mas tentou. Porque dos outros você não ouve quase nada. Do Pedro tem muita coisa boa, mas tem muita pataquada. Dos outros não tem nada. Pergunta para o seu vizinho, quem você prefere ser? Um Zé Nada ou um Pedro lá da Galileia? Eu prefiro ser um Pedro. Que afinal de contas nós não somos muito diferentes dele mesmo, né? Pedro andou com Jesus 3 anos, que nem todos os outros andaram. E mesmo sendo previamente avisado que negaria Jesus Cristo 3 vezes, bateu o pé, bateu boca com Jesus e falou, eu? Ni. Quem entende alemão aí? Eu não, Jesus está enganado, deve ser um desses 11 aí. Eu morro, mas não te nego. Pedrão, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E não deu outra, Jesus não erra nunca. E a Bíblia diz que o Pedro olha e os olhos de Jesus pegam os olhos dele. E Pedro chora, arrependido. Porque negou Jesus diante de 2 simples criadas e de alguns outros simples pessoas. Porém, depois de ser revestido, tocado, possuído pelo Espírito Santo, o mesmo Pedro, quando ouve pessoas, autoridades falando, esse povo está bêbado, essa crentalhada está louca, 9 da manhã, está com a língua enrolada, o Pedro levanta, não, o que está acontecendo aqui é obra do Espírito Santo. E o que está acontecendo aqui é por causa do Jesus de Nazaré, aquele que vocês mataram, seus assassinos. E a Bíblia diz que muitos foram tocados e perguntaram para Pedro, e o que nós vamos fazer agora, Pedro? Arrependa-se, cambada de pecador. Arrependa-se, seja batizado, e vocês também vão enrolar a língua. Tem diferença do Pedro antes do Espírito Santo e depois? Meu irmão, você está entendendo bem? Pedro andou com Jesus 3 anos, a vida dele não mudou nada. Faz quantos anos que você anda com Jesus? Sua vida não mudou nada? Então está na hora de você ser cheio do Espírito Santo. Porque a principal obra do Espírito Santo é te convencer que você é pecador mesmo. Que Deus quer te capacitar a andar no caminho da justiça, da santidade. E que você não tem desculpa, porque o príncipe deste mundo já está julgado, já foi condenado. E todos aqueles que estão em Cristo, no poder do Espírito Santo, são mais que vencedores. Posso ouvir um amém? Amém. A principal obra do Espírito Santo é formatar Jesus Cristo de Nazaré em nós. João 16, versículo 13, que nós já lemos, vou ler mais uma vez. No entanto, o Espírito Santo da verdade, quando ele vier, vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim, por isso é que eu vos disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Olha, preste atenção nisso. Jesus disse, tem coisa que eu tenho para falar para vocês, mas não dá para falar agora, porque pelo entendimento vocês não vão suportar. Mas o Espírito Santo vai vir e ele vai colocar lá dentro de vocês, ele vai revelar para vocês. Agora, o que ele vai trazer não é nada que ele vai inventar,
Ele vai falar aquilo que eu iria falar, porque ele vem para falar só aquilo que eu falo. Ele vem para fazer só aquilo que eu fiz, aquilo que eu faço. Por isso que tem que ficar esperto. Tem gente fazendo coisas e falando coisas em nome do Espírito Santo, que Jesus nunca falou, que Jesus nunca fez e que Jesus nunca faria. Mas como o ser humano gosta de ser enganado, quanto mais pirotécnico for quem está falando, mais fácil é para as pessoas acreditarem. Irmãos, tem coisa que Deus vai falar para quê? Eis que te digo, esse marido que você tem não era o que era para ser seu? Mas você casou com esse porque o que era para ser seu já morreu? Se fosse assim era bom, mas tem gente profetizando para quem está casado há 20 anos que casou com a pessoa errada. Então Deus se atrasa para trazer revelação? E o duro é que tem gente que acredita. Sabe por que acredita? Porque o ser humano gosta de acreditar naquilo que o conduz para fazer a vontade que já estava no seu coração. Porque está escrito, dito pela boca de Jesus Cristo: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu pergunto, para acontecer o que Deus tem para a sua vida e para a minha, precisa vir alguém falar? Precisa vir alguém inventar alguma coisa nova? Não! Basta você permanecer naquilo que o Espírito Santo veio fazer. O que é que o Espírito Santo veio fazer? Nos guiar a toda a verdade. E se o Espírito Santo trouxer alguém para falar alguma coisa, é só para testificar o que já está dentro de você. Que você está no momento de fraqueza, então ele vem e te entrega uma palavra e você fica convicto daquilo que Deus quer. Vou contar uma rapidinho. Eu fui estudar teologia contrariado. Deus precisou usar pessoas para falar que era para eu estudar. Ou seja, fui para o lugar que fui estudar porque Deus falou. Na sua bondade e misericórdia usou pessoas, uma para falar e a outra para testificar, porque eu duvido de tudo mesmo, menos de Deus. E quando eu estava lá na faculdade, me achando muito espiritual, muito pneumatizado, cheguei à conclusão que os professores da faculdade eram frios, não tinham intimidade e não deviam ensinar como estava ensinando. Então deu na minha cabeça, eu vou mudar de faculdade. E orei a Deus: se eu arrumar alguém para pagar a faculdade para mim, é porque o Senhor quer que eu vá. Liguei para a igreja lá em São Paulo, onde Deus mais me usou, para operar aquilo que Jesus operava, nada diferente. Falei para o pastor, ele falou: é de Deus, pode ir, nós vamos pagar. Quando acabar a faculdade, você volta para cá. Pedi uma reunião, lá onde eu estudava, falei tudo que eu queria e que não devia ter falado, e fui lá para São Paulo, para Atibaia, para o Seminário Palavra da Vida. Fiquei lá uma semana, tudo certinho. Eu ia, então, me mudar para lá, no centro da vontade de Deus. Fui prestar um socorro lá na cidade de Jaraguá, expulsar um demônio, porque os irmãos lá não conseguiam expulsar. E cheguei lá, já tinha um expulsador de demônio lá, um pastor da Assembleia de Deus. E eu peguei o violãozinho e fui só fazer louvor, porque expulsar demônio cansa, irmãos, e não dá galardão nenhum. Então, se tiver outro para expulsar, deixa o outro expulsar. Eu, pelo menos, faço assim. E fui para casa e eu fiquei no louvor, e o pastor lá suando. Expulsou o demônio, graças a Deus. E convidou a família que então o chamou, ele era o carteiro dessa família, para ir num culto sábado à noite. E no culto sábado à noite foi dito que no domingo de manhã ia ter escola bíblica dominical ministrando sobre dons espirituais. Opa, eu quero. Fui. Chegando lá, os irmãos têm o hábito de ajoelhar. Entra no prédio da igreja e ajoelha. E eu imitei os irmãos, ajoelhei também. Pai, eu já quero ouvir a sua voz, fala comigo, quero aprender sobre os dons espirituais, quero crescer na obra do Espírito Santo, estou orando lá, de repente vem alguém e coloca a mão na minha cabeça, meu Deus, meu servo, olha que delícia o que eu ouvi o Espírito Santo falar, meu servo, o lugar em que você está, fui eu quem te coloquei, eu estou te preparando para uma grande obra, e é lá que você tem que ficar.
Eu já te falei por tantas vezes que a sabedoria humana que você vai receber, eu vou transformar em sabedoria divina. Então, o lugar para você estar é onde eu te coloquei. Eu sabia que Deus tinha me levado para lá? Sabia. Eu devia ter querido sair de lá? Não devia. Agora eu precisei pedir reunião com os professores, com o diretor, e dizer para eles: falei demais. O gelado sou eu, o errado sou eu, o idiotais sou eu. Não sei se está entendendo. Raramente na Bíblia você vê o Espírito Santo falando para encher o cidadão da glória. E a maioria dos profetas de hoje, eles falam para diminuir os outros e para exaltar o sujeito. Verdade ou não? Fique esperto. Não você é uma bênção, mas o seu cônjuge não vale nada, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor das trevas. Porque a Bíblia diz para o marido que ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a Bíblia diz para a esposa que ela deve se submeter ao marido como a igreja deve se submeter a Cristo. Não, oh, Deus falou comigo, eu que sou, ele não é, ela não é. Foi o Deus das trevas. Mas vamos terminar aqui. A principal obra do Espírito Santo qual é? Formatar Jesus de Nazaré em nós. Depois que Pedro fora revestido do poder do Espírito Santo, nascido de novo, quem o via agindo e ouvindo pregar, logo se lembrava de quem? Concluindo, Atos capítulo 4, versículo 1 diz assim: enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo, os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando e o povo proclamando Jesus, a ressurreição dos mortos. Versículo 5, no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém autoridades, líderes religiosos e os mestres da lei, aqueles que crucificaram Jesus. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los, com que poder ou em nome de quem fizesse esse milagre para o coxo que estava na porta do templo, o nosso aleijado de estimação. Observando a coragem de Pedro e João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com... Entendeu? Alguém confunde você com Jesus? Alguém acredita que você pode fazer o que Jesus fazia? Hã? Ah, isso é para humilhar você? Não, é para te conscientizar. Porque a promessa de Jesus é que todos nós receberíamos poder. Essa promessa vale para hoje. É querer de Deus hoje fazer de cada um de nós o máximo possível parecidos com Jesus Cristo de Nazaré. A grande diferença na vida de Pedro e João não fora a convivência com Jesus por 3 anos, mas o próprio Cristo que agora habitava neles, na pessoa do Espírito Santo. Porque antes eles não faziam nada, não conseguiam nem expulsar demônio. O Espírito Santo veio para gerar em nós o caráter de Cristo. O Espírito Santo veio para nos fazer obedientes ao Pai, como Jesus Cristo foi obediente. O Espírito Santo veio para nos capacitar a fazer o que Jesus Cristo fez. É o que Ele quer fazer na sua vida. Fique de pé. Não tem como ser cristão e ficar por 1 minuto sozinho, por 1 segundo. Não tem como ter rendido a vida a Cristo e continuar a mesma pessoa, a não ser que o Espírito de Deus não esteja encontrando liberdade para agir na sua vida. O Espírito Santo quer te conscientizar de quem você é, para que você não se veja como melhor do que ninguém, mas Ele quer afirmar a sua identidade de filho, para que você não se veja como pior do que ninguém. O Espírito Santo quer gerar na sua vida o caráter de Cristo. O mesmo Pedro negador,
que mentiu 3 vezes que não conhecia Jesus, cheio do Espírito Santo, tornou-se ousado e corajoso, e despreocupado com a sua vida. Uma das marcas da presença poderosa do Espírito Santo é despreocupação consigo e ocupação com o próximo, com o outro. O Espírito Santo veio para nos fazer obedientes ao Pai, como Jesus Cristo foi, e é o que Ele vai operar na sua vida e também na minha. Ele vai nos levar além na obediência, e Ele vai moldar o nosso caráter, para que as pessoas que nos ouvirem ou nos verem, elas vão dizer: ah, ele andou com Jesus, ah, ele agora anda com Jesus dentro dele. O Espírito Santo veio para nos capacitar a fazer o que Jesus fez. Jesus pregava, salvava, curava e libertava as pessoas, e isso você pode e tem o direito de fazer, para a glória de Deus. O Espírito Santo nessa noite não vai fazer cócega nas suas costelas. Não sei se ele vai te arrepiar, mas ele vai te tocar para te convencer que ele quer fazer de você o que Jesus foi quando andou sobre a face da terra. E se você está disposto a deixá-lo fazer isso na sua vida, levante uma de suas mãos para nós orarmos juntos. Poderoso Deus, obrigado, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Ela não é limitadora do Teu agir e da Tua grandeza, mas ela é norteadora. Amado Deus, Deus Pai que está no céu, nós Te glorificamos porque Jesus completou a obra dEle, e o Espírito Santo está aqui para completar a obra que Cristo começou. E os Teus filhos e filhas estão aqui de mãos levantadas, declarando: eu quero ser aquilo que o meu Pai Celestial quer que eu seja. Eu quero me tornar aquilo que o meu irmão mais velho Jesus Cristo foi. E eu quero ser como o meu irmão foi lá no meu trabalho, na minha escola, na minha casa, na casa dos meus pais, na pescaria, no futebol, onde eu colocar a planta dos pés. Eu quero ser quem eu fui chamado para ser, a plenitude da Tua imagem, da Tua semelhança, um filho obediente, movido pelo poder do Teu Espírito Santo, alguém em quem as pessoas podem encontrar o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Espírito de Deus, toca nos Teus filhos, toca nos Teus filhos com a Tua graça, com o Teu poder revelador, convencedor, norteador, transformador, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E conduza-nos ao Altíssimo, ao centro do Teu querer, para que o Pai seja glorificado, e o Filho olhe lá do trono e diga: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena ter padecido por eles, valeu a pena ter morrido por eles, valeu a pena ter ressuscitado por eles. Oh Deus, é a minha oração junto com a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. A última vez que eu vou pedir para você me ajudar, diga para o seu irmão: agora não tem jeito mais. Vai ser confundido com o nosso irmão mais velho, com Jesus de Nazaré. Nós vamos agora para o nosso breve Tadel, para pegar o estudo, né? E uma oração, e vamos partir. Então, dê pelo menos 3 abraços, deseje a paz do Senhor para o seu irmão, e creia, ainda que você não consiga, quem faz é o Espírito Santo. É só se render, é só desejar, é só clamar, e Ele vai manifestar-se. Aleluia!